Olá, meu amigo, minha amiga. Aqui quem está falando é o Luiz Cláudio com mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero passar para você assim uma das palestras que eu aprendi muito com uma pessoa que realmente é um profissional fantástico, que eu tenho aprendido muito com ele. E ele é das pessoas, das mentes mais, das pessoas que mais influenciaram outras pessoas da nossa época, do século 21. E tenho certeza que vocês vão aprender muito com essa pessoa. Infelizmente, essa pessoa ela faleceu em 2009, mas os ensinamentos dele ainda continuam ainda. Eu tenho aprendido muito com ele, com os áudios dele, com os vídeos, com as palestras. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês um dos seminários que esse cara fez, que eu tenho aprendido muito e eu tenho certeza que você vai aprender muito também. Então, eu deixo vocês agora com o senhor Jim Rohn. Ele é um dos maiores influenciadores de mente do nosso tempo, e eu espero que essa palestra ajude vocês a inventar seu futuro. Fique agora com Jim Rohn. Jim Rohn é respeitado há anos como um dos pensadores mais influentes do nosso tempo e como uma das grandes influências de uma geração de treinadores e palestrantes para desenvolvimento pessoal. Descrito como grande motivador por Mark Victor Hansen, um tesouro nacional por Vic Conant, um dos mais sérios pensadores e incentivador de mentes do nosso tempo por Les Brown, mentor e ser humano extraordinário por Anthony Robbins. Jim Rohn divulga as bases de sua visão privilegiada de negócios há mais de 37 anos, para mais de 5.000 plateias e 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Ganhou o cobiçado CPAE, Prêmio da National Speakers Association de Excelência em Palestra, e é autor de mais de 18 livros, áudios e vídeos. Agora, permitam ao homem que influenciou tantos ajudar vocês a inventar seu futuro. Este é o Sr. Jim Rohn. Esse era o meu primeiro objetivo quando comecei, ou seja, em tempo parcial. Eu queria igualar o lucro do tempo parcial ao que eu ganhava no emprego do período integral. Essa é a mágica do tempo parcial. É emocionante para as pessoas trabalhar num negócio de tempo parcial. Desse modo, pode-se trabalhar para ter lucro. Não vai demorar. Se a gente se concentrar por 10 ou 15 horas por semana, não vai demorar. Se você fizer tudo direito e aprender algumas técnicas do que eu vou falando, não vão demorar e vocês ganharão em tempo parcial, trabalhando na sua fortuna, tanto quanto vocês ganham no trabalho de período integral. Foi o que eu consegui em menos de 6 meses. Assim, consegui uma fórmula incrível para convidar pessoas. Descobri um meio de trabalhar tempo parcial na minha fortuna e, com isso, consigo tanto dinheiro quanto ganho no meu emprego período integral. Vocês querem ouvir minha história? Foi incrível. Vejam qual foi o meu segundo objetivo. Fazer 2 vezes mais dinheiro em tempo parcial trabalhando na minha fortuna do que ganhava no meu trabalho de período integral. Cheguei lá em menos de um ano. Ganhei 2 vezes mais dinheiro em tempo parcial trabalhando na minha fortuna do que eu ganhava em período integral no meu emprego. Consegui uma fórmula fantástica de convite. Descobri um modo, por meio de uma oportunidade única de trabalhar tempo parcial na minha fortuna e ganhar 2 vezes mais do que trabalhando período integral no meu emprego. Vocês querem ouvir a minha história? Vocês podem imaginar alguém dizendo não, não me interessa ouvir sua história. Não! Todos a quem perguntei disseram sim. O que você está fazendo? Eu disse, que bom perguntarem, eu vou contar. Quando eu comecei a ganhar 2 vezes mais em tempo parcial do que eu ganhava em período integral, surgiu um dilema. Eu não queria largar o meu emprego. E por que não abandoná-lo? O motivo é que eu não queria perder a minha eletrizante história. Certo? Era tão poderosa que ninguém resistia a dar pelo menos uma olhada, e eu me agarrei a ela de um modo até meio louco, até que finalmente com relutância, eu desisti do meu emprego de período integral. Mas então, vocês podem imaginar minha emoção indo trabalhar período integral na minha fortuna. Foi incrível. Anotem bem o que é a mágica do tempo parcial. O que é preciso para mudar o estilo de vida de uma pessoa? É pouco. R$ 1.000 extras por mês muda drasticamente o estilo de vida da maioria das famílias. Justamente por isso, o tempo parcial é tão valioso, porque ele muda rapidamente o estilo de vida das pessoas. E a mudança de estilo de vida é ótima ferramenta para recrutar pessoas. Uma das maiores atrações
é o dinheiro que se ganha em tempo parcial. Você tirou 3 férias esse ano? Tem um negócio em tempo parcial. Mas como assim? Você comprou 2 carros novos, um para você, um para ela. Como conseguiu? Com aquele meio períodozinho? Você também comprou roupas novas? Sim! Todas essas coisas em um mês? Como assim? 1.000 extra num mês. Se for 1.000 em período integral, ninguém vai querer te ouvir. 1.000 extra em tempo parcial. E todos querem ouvir a sua história. O segredo é tempo parcial. A mágica e a atração do tempo parcial lhe dá um clássico convite para alguém ouvir o que você faz e o que está mudando a sua vida. E não é apenas o dinheiro que muda a sua vida, é o que você faz com o dinheiro. É a mudança do estilo de vida. O tempo parcial muda o estilo de vida e lhe dá um convite irresistível para que as pessoas queiram saber o que você está fazendo. Foi assim que eu comecei no marketing de rede, com 25 anos. Essa filosofia mudou minha vida. Como eu gostaria de ter aprendido isso no colégio. Se houvesse no colégio as matérias Riqueza 1 e Riqueza 2, eu teria me inscrito nos 2 cursos. Não teria esperado até ter 25 anos e estar quebrado. Esta é a segunda lei que mudou a minha vida para sempre no marketing de rede. Aprendi a lei do semear e colher. A lei do semear e colher engloba a lei dos números. Anotem aí. A história do semeador está na Bíblia. Eu não sou um perito em Bíblia, mas esta é uma história muito útil. Tome nota, porque o importante está nos detalhes. O semeador era ambicioso. Evidente que era. Quando chegarmos ao final, vocês vão dizer que sim, o semeador era ambicioso. Número 2. Ele tinha ótimas sementes. O semeador que semeou as sementes tinha excelentes sementes. As sementes excelentes podem ser uma ótima oportunidade, um ótimo produto, uma ótima história. Temos um semeador ambicioso e excelentes sementes. Agora, outros detalhes da história. Para a informação de vocês, para suas vidas, para que vocês compreendam melhor as coisas, aprendendo os detalhes de como fiquei rico aos 31 anos. Primeiro, o semeador começou a semear. Mas as primeiras sementes caíram no caminho e os pássaros comeram. Anotem, os pássaros vão comer algumas sementes. Os pássaros vão comer algumas sementes. Vamos entender o significado. Eu convido o John para uma reunião. Ele promete vir terça-noite. Terça-noite eu vou e John não aparece. John, por que será que John não apareceu na reunião? Agora eu sei a resposta. Os pássaros, os pássaros. John teve a grande ideia de vir à reunião para ter uma oportunidade e alguém a roubou. Disseram, você não vai ao marketing de rede, né? Ele respondeu, talvez não. Notaram? Os pássaros pegam as primeiras. Quando vem os pássaros, você tem 2 opções. Uma, caçar os pássaros. Tente. Eu quero falar com quem disse para não vir à reunião. Terei uma conversa com ela. Não faça isso. O que acontece? Se você for caçar os pássaros, você sai do campo. Você sai do campo e vai se esquecer do seu futuro. Não faça isso. Se você for atrás deles, você se desvia. Esquece. Acontece muito. O melhor a fazer quando as coisas não derem certo é pensar, que interessante. Eu pensei que ele viria. Ele prometeu. Mas foram os pássaros. Então você diz, que interessante. Agora o resto da história. O semeador continuou semeando. Esse é o segredo do sucesso dele. Ele continuou semeando. E se você continuar semeando, conseguirá semear mais do que os pássaros comem, porque não há tantos pássaros assim. E se continuar semeando, os pássaros aparecem, mas não vencem porque a lei dos números trabalha para você. Meu mentor certa vez falou, Sr. Ron, não há mais do que 9 ou 10 pessoas realmente más em todo mundo. É verdade, né? Mas elas estão sempre por aí. E de vez em quando você as encontra. Então você diz, só tem mais 9 ou 10 igual a você, então não é problema. E pelo mundo inteiro. Certo, bom, o semeador continuou semeando e depois as sementes caíram, conta a Bíblia, em solo de pedra, no raso. E solo duro e raso não é o seu objetivo. Porque você tem ótimas sementes e é semeador ambicioso. Solo rochoso não é sua meta. E a história continua. Dessa vez, as sementes que caíram começaram a brotar. Mas no primeiro dia quente, elas murcham e morrem. Elas morrem. É difícil de encarar. E finalmente eu consigo que John apareça, mas dias depois alguém diz assim, Puh! Ele vai e sumiu. E não aparece na segunda reunião. E eu que pensava que John duraria uma semana, o que aconteceu?
Anotem aí, o verão quente vai atrapalhar. É incontrolável. Quando isso acontece, você diz, que interessante. O que você pode fazer? Nada. Como que eu posso mudar isso? Eu nem pensaria nisso. O sol levanta no leste, por que será? Não perca tempo com isso. Deixe que aconteça. Esqueça os porquês. Eu já estou respondendo. A resposta está na estrutura e as consequências no negócio. E a resposta está no negócio. E qualquer coisa além disso não vale a sua atenção. Um pouco de paciência, mas não vale a pena perder tempo. Eis a resposta. O sol não para. Escrevam aí. E quando o sol vai embora, ele não fica. Vocês já sabem em que categoria anotar tudo isso. Não tem solução. Seria como reordenar as estações. Vocês não podem brincar com isso. Só é possível cooperar com a natureza. Não fui eu quem montou a natureza. Vocês dirão, mas não deve ser assim. Nesse caso, arranjem um planeta só de vocês e reorganizem os dias e as noites. Neste planeta, vocês só são hóspedes e têm que aceitar tudo. Mas este é o segredo do semeador ambicioso e de boas sementes. Ele continuou a semear. E para continuar a semear, ele teve que fazer o seguinte. Ele disciplinou a sua própria frustração. Esta é uma chave que vocês devem guardar para toda a vida. Aprendam a disciplinar a sua frustração. Porque vocês não montaram a reunião e alguém não vai, vocês não podem fazer nada. Mas se você organizou tudo errado e pagou por isso, aí é diferente. Você é o responsável, mas geralmente não é assim. Mas voltemos à história. O semeador continua. E agora as sementes caem em solo espinhoso. Mas por quanto tempo isso vai durar? Chega, calma. Ainda não é o fim da história. As sementes caíram em solo espinhoso e as sementes brotam de novo. Mas à medida que crescem, os espinhos as sufocam. E elas morrem. Anotem aí. Os espinhos pegam a parte deles das sementes. E vocês não podem fazer nada. Mas que espinhos são esses? A história os chama de pequenas preocupações, distrações, pequenos detalhes. Quem sabe que eles são? John, tinha reunião ontem à noite, você não veio? E John responde, não posso vir a todas elas. Mas por que não? Você trabalha a tempo parcial. E ele diz, a minha porta da frente quebrou. Se a minha casa está desmontando, tenho que reservar tempo para consertá-la. Posso até ouvir o riso dos espinhos. Ha, ha, ha. Ele continua dizendo que tinha que pôr o lixo para fora. Não se pode deixar o lixo acumular e tomar conta. As pessoas deixam que detalhes lhe roubem grandes oportunidades. As pessoas deixam que detalhes lhe roubem grandes oportunidades. E você se sente impotente. O que fazer a esse respeito? Nada. Mas por quê? Não percam tempo com isso. Não há o que fazer a respeito. É assim mesmo, como o frio no inverno e o calor no verão, entenderam? Os espinhos têm a parte deles. Agora, boa notícia. Estamos chegando ao fim da história. O semeador agora o quê? Continua semeando as sementes. Continua contando sua história, continua distribuindo convites. Sim, esse meu convite tem mais força um ano mais tarde do que tinha antes, no início. Porque agora eu conto que ganho o dobro de dinheiro em tempo parcial do que eu ganhava no primeiro mês de tempo integral. Sim, a história tem mais força porque a lei dos números está funcionando. E as sementes caem em solo bom. Escrevam em maiúsculas, vai ser sempre assim, se vocês continuarem a semear. Se vocês cultivarem uma boa ideia por um bom tempo, ela cairá entre boa gente. E aqui está o fim da história. Parte do solo bom deu 30%. E parte do solo bom deu 60%. E parte do solo bom deu 100%. E por que a diferença em números? Não percam tempo com isso, é bobagem. Já repetiu o suficiente? Não se preocupem com isso. É assim que são as coisas. Eu tentei fazer com que os 30 fizessem 60. Eu descobri que isto está além das minhas forças. Eu dizia, vou fazê-los ter sucesso ainda que me custe a vida. Eu quase morri. Não se pode fazer isso. Deixem que os 30 façam 30, o melhor que puderem. E continuem a fazer os 30 porque é o que eles querem e sabem fazer. E daí constroem o que desejam na vida e deixem os 60 continuarem em 60 e os 100 continuarem em 100. E como conseguir que alguns sejam 100%? Passando por todas as dificuldades do semear e falando com o maior número possível de pessoas. Esta é uma das filosofias que aprendi com o marketing de rede, a lei dos números. Se você repetir muito uma ação, obterá uma proporção. Repetindo, se você fizer uma coisa muitas vezes, vai aparecer uma proporção. É estranho, é misterioso. No beisebol, é a média das tacadas certas.
Se você falar com 10 pessoas, uma diz sim. Apareceu a proporção, 1 em 10. Fale com 10, consiga 1. Veja que interessante sobre a lei dos números. Uma vez começada, tende a continuar. Essa é uma informação gigantesca. Sempre que uma proporção começa, ela tende a continuar. Se você fala com 10 e consegue uma, com certeza se falar com outras 10, obterá mais uma. Fale com mais 10, mais outra. Você pode competir. Se você consegue 1 em 10, pode competir com alguém que consegue 9 entre 10. Como posso competir? Você tem mais tempo de negócio e consegue 9 entre 10. Eu entrei agora e consigo 1 em cada 10. Mas se competirmos por 30 dias, eu ganho de você. Como ganho? Assim. Durante os 30 dias você falou com 10 e conseguiu 9. Eu falei com 100 e consegui 10. Ganhei de você. Inteligente, não? É pensar em números. Eu quero ganhar, mas tenho outro desejo sincero. Eu quero que você perca. O que é nobre da minha parte, não é? É nobre por uma razão. Você aprende mais quando perde do que quando ganha. Por isso, quero dar a você essa experiência. É assim que faço. Desde que entendi a lei dos números, quando vi que compensava com os números o que me faltava em habilidade, compenso com números o que falta em habilidades. Como pode fazer isso? Qualquer um com ambição, qualquer um com alguma criatividade, qualquer um, não importa. Tem mais. A lei dos números pode ser aumentada. Você consegue 1 em 10. Fala com mais 10, mais uma. Fala com mais 10, mais uma. Na quarta vez que você fala com 10, consegue 2. Por que na quarta vez você consegue 2 em vez de uma? Porque você está melhorando, E você pode melhorar, qualquer um pode. Fale com 10, pegue 2. Fale com 10, pegue 2. Depois, fale com 10, pegue 3. Eu consegui. Eu acabei conseguindo pegar 3. Mas é preciso ser mais do que gênio para ir além de 3 ou 4. Mas 3 é suficiente. Se você fizer 300 em 1000, em beisebol eles te pagam 4 milhões de dólares por ano. O que significa que você bateu fora 7 vezes em 10. 7 vezes em 10. Fora! Ganhe 4 milhões de dólares por ano. Estaria bom para vocês? O mesmo vale para seu negócio. É só baixar o score. Você não precisa acertar 100 vezes. Não precisa acertar 100 vezes para ganhar muito dinheiro. 1 em 10, bom. 2 em 10, ótimo. 3 em 10, sensacional. Apenas os gênios conseguem 4 em 10. Mas 3 em 10 é suficiente para você ficar rico como nunca pensou. Foi assim que eu me dirigi aos meus amigos e parentes ao recrutá-los. Disse a eles: tem um novo negócio e cada 10 pessoas que eu levo à reunião, estou conseguindo 3 adesões. Gostaria que você viesse à reunião e fosse um dos 7, não tem importância. Você é meu amigo e me fará um favor. Não tem importância se você gostar, se você aderir. Nem tem importância se você comprar. Só é importante você ouvir. E a razão para eu querer que você me ouça é que daqui a 1 ano, se eu trabalhar bem, eu não quero que você me telefone e me diga: por que você não me avisou, não me escreveu, não me disse nada? E ainda me chama de amigo, ganhando tanto dinheiro e nunca me telefonou. Eu não quero que isso aconteça. Por isso, por 2 razões eu convido você para saber o que eu estou fazendo. Daqui a 1 ano, se eu trabalhar bem, poderei dizer: eu dei oportunidade a você. Mas também como um favor especial. Venha aí, seja um dos 7. Não tem importância se não quiser comprar nada, mas eu preciso de 10 para conseguir 3. Se você for um dos 3, maravilha. Se não, maravilha. Pode importar para você? Pode importar para você, mas não importa para mim. Bom, importa para mim porque você é meu amigo, mas não importa em termos da minha média. Se você decidir ficar rico, basta aprender a lei dos números e estará a caminho. Agradeço a vocês por terem ouvido o seminário Construindo seu negócio no marketing de rede com Jim Rohn. Para ter mais informações sobre as palestras de Jim Rohn, desenhos e produtos, por favor, acessem o website www.jimrohn.com. Repetindo, www.jimrohn.com. Grato de novo por ouvirem e tenham o melhor ano de suas vidas. Um brinde ao seu sucesso.